Amém. Eu continuo aqui com vocês, falando, porque eu disse a vocês que essa coisa me pegou, sinais, os sinais seguirão os que crerem. Então, sabe, se eu tivesse que pregar uma palavra até o fim do ano, ia ser sobre isso, eu queria falar sobre exatamente esses sinais que o Senhor anunciou que aconteceria, que anunciou que chegaria. E quando Deus diz algo, qual é a nossa responsabilidade? É a gente se preparar para o que Deus está dizendo. A gente tem que entender que a gente tem que responder ao que Deus está falando. Esse não é um tempo da gente fazer o que a gente quer. Esse é um tempo que obediência está chamando a atenção dos céus. A obediência, ela está ditando, sabe, o que Deus tem para fazer em nosso tempo. Então é muito importante a gente responder com obediência. A maioria de nós, a gente tem muitos planos, a gente tem muita vontade de fazer muitas coisas, mas eu creio que a maior vitória não é as coisas que inventamos de fazer, mas as coisas que respondemos ao que Deus está fazendo. E isso é obedecer ao que Deus está fazendo, obedecer ao que Deus está falando. Um dia desse eu estava pensando na mulher de Noé, né? O que é que a mulher de Noé disse? A gente sabe o que é que a mulher de Ló disse, né? A gente sabe o que a mulher de Abraão disse, mas a gente não sabe o que a mulher de Noé disse. Ela não disse nada. Deus falou isso comigo, que a mulher de Noé não disse nada. Sabe por quê? Porque quando Deus dá uma ordem, a gente não diz nada, gente, a gente cumpre. Deus tinha falado com Noé, a mulher de Noé ajudou a fazer algo incrível, mudou a casa dela, salvou os filhos, salvou as noras, salvou os animais, fez algo acontecer que deu um novo start na terra, um novo começo, fazendo sabe o quê? Obedecendo. Deus está precisando que se levante as mulheres de Noé. Que elas simplesmente deixem Deus fazer o que Ele quer fazer. Que a gente não atrapalhe, só em não dizer nada na hora errada, já é uma grande vitória. Eu acho que a maior vitória desse tempo não é o que a gente está dizendo, é o que a gente está deixando de dizer. Eu acho que a maior vitória que a gente está tendo nesses dias, não é o discurso que a gente tem, não é o que a gente está falando, mas é o que Deus está falando e eu estou calado enquanto Ele fala. Eu estou em silêncio quando Ele fala. Então, é um momento. A gente essa semana ficou aqui todos os dias, de 6 às 7 da manhã. A gente ficou inclusive ontem e hoje. Amanhã a gente está encerrando, de 6 às 7. E foi um tempo maravilhoso. Eu não tinha vontade de falar nada. Eu não tinha vontade desse jeito. Não venha aqui esperando que eu vou pregar, que eu não vou ministrar, eu não vou falar. Né? Poucos momentos eu entrei, porque era algo que é um momento que a gente precisa ouvir o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. São dias muito decisivos do que está acontecendo, porque a gente está vivendo os dias do mês de Ave. Eu sei, pessoal, mas esse calendário, gente, eu vou bater nos calendários, porque é nesse calendário que Jesus volta, então me aguente, porque vou falar muito desses calendários mesmo, e de pensar que uma geração, alguns teólogos dizem que quando eles foram para Cádiz Barneia, e Deus falou que em Deuteronômio 9, 23, que eles deveriam ouvir, obedecer e conquistar, e eles não fizeram isso. Alguns teólogos dizem que eles não voltaram atrás, que eles ficaram em Cádiz Barneia. Eles ficaram 38 anos ali em Cádiz Barneia. Então imagina, uma geração. Alguns dizem 1,5 milhão, outros dizem 2, outros dizem 2,5 milhões de pessoas, outros chegam até a dizer 3. Então imagine uma geração toda, 38 anos ali, em volta, porque eles estavam cheios de questionamento e incredulidade. Meu Deus, tudo bem, mas esse mês representa isso para a gente. Esse é o mês que a coisa está acontecendo, por causa de 10 espias. Eles ficaram em Cádiz Barneia 38 anos. Isso me deixa louca. Por quê? Porque
Não dá para entender o que estava no coração daqueles homens quando Deus disse, vocês vão entrar, vão conquistar. E aí 10 caras dizem, não, os gigantes vão destruir a gente vai ser como pão para eles. E aí aquela galera todinha olhou, não concordou com Josué e Caleb e disse, é verdade, os gigantes vão nos destruir. Cara, o primeiro gigante que apareceu foi 372 anos depois, e que um menino de 1,5 metro, ruivinho, derrubou com a pedra. Será que a gente não está no Cais de Barneia hoje? Será que essa semana o que eu mais pedi ao Senhor foi que nos tirasse desse lugar, onde a gente fica limitado e não vive a promessa, onde a gente não experimenta a promessa? Eu estava vendo a história de Moisés, né? E Moisés não entra na terra prometida, né? Josué entra na terra prometida. Aí a gente vê, Moisés era a lei. Moisés representava a lei. Josué representava, no Antigo Testamento, o nome de Josué é uma prefiguração do nome de Jesus. Então, Moisés, ele fere a rocha. Quem é que Moisés feriu? Feriu Jesus. Ele queria que a rocha desse água de acordo com as emoções dele, respondendo às emoções dele. Mas Josué entra na terra, por quê? Primeiro porque Josué não feriu a rocha, e a lei nunca vai entrar na terra prometida, só a graça. Então Moisés não entra, porque Moisés se moveu sobre sentimentos, sobre emoções. Ele não soube controlar as emoções dele. Ele fere a rocha. E quem não sabe controlar suas emoções, não pode entrar na terra prometida. Não pode entrar na promessa. O que é que Josué disse ao povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Moisés não disse isso para o povo. Moisés era profeta. Mas Moisés não levou o povo a esse lugar. Josué entendeu e disse, sem o fruto do Espírito, ninguém vai entrar na terra da promessa. A maior vitória da nossa vida não é o que você coleciona, mas é como você vive as suas emoções. É melhor um homem dominar o seu espírito do que dominar uma cidade. Nós vamos ser provocados todos os dias. Todos os dias haverá algum tipo de provocação para você andar nas emoções. E é por isso que a Bíblia diz que Moisés não dignificou o Senhor diante da congregação. Quando diz Moisés não vai entrar na terra prometida, não era sobre o relacionamento de Moisés com Deus, que era bom. Não era sobre Moisés ter casado com uma mulher que não era da tribo de Israel. Não era sobre isso. O relacionamento de Moisés com Deus era bom, mas o relacionamento que Moisés revelou que tinha com Deus diante da congregação, não dignificou ele para entrar na terra. Então não é só como eu me relaciono com Deus, é como eu mostro às pessoas como eu estou me relacionando com Deus. É que minhas atitudes e a minha caminhada e o que eu faço também tem que representar uma casa justa. Tem também que levantar o nome do Senhor para quem me vê, para quem me olha, para quem me observa. E era isso que Deus estava dizendo, não me dignificou na presença da congregação. Por quê? Porque Moisés representava o velho homem. Moisés representava o homem antigo. E o Senhor disse que é necessário que a gente se venha se despir do velho homem e se revista do novo homem. Qual foi a terra que o povo ficou preso? Adã. Uma das primeiras cidades que o povo ficou aprisionado foi Adã. Adã quer dizer uma derivação do nome Adão. Adão quer dizer o velho homem. Adão quer dizer o homem antigo que eu era, o homem do passado que eu era. E o Senhor está dizendo, enquanto você andar na terra de Adão, você não entra em Canaã. Enquanto eu me mover em Adão, eu não piso em Canaã. Então Deus nos chama para andar em Canaã. Deus nos convoca, mas para isso é necessário que aquela velha criatura, ela dê lugar a uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo.
Tudo que era velho precisa ir morrendo. A gente sabe que Deus tirou eles do Egito. Foi fácil. Apesar de toda a guerra, apesar de todas as pragas, a execução dos primogênitos, tudo que aconteceu. Mas o maior problema de Deus não era libertar eles, era libertar a mente deles. A maior guerra de Deus com aquela geração não era tirar do Egito, mas era tirar a mentalidade de escravo que eles tinham. Muitas vezes nós não comemos do melhor da mesa do Pai, porque nós temos uma mentalidade de escravo. A gente sempre acha que se Deus der alguma coisa para alguém, não vai dar para a gente, vai faltar o nosso. As pessoas têm medo de se relacionar, medo da igreja vizinha, medo do trabalho do vizinho, medo da loja do vizinho. A gente tem medo porque a gente acha que Deus tem tão pouco, que se Ele der para um lugar, vai faltar para outro. Isso é mentalidade de escravo. A mentalidade de Deus é de abundância. A mentalidade de Deus é que quanto mais se dá, mais se recebe. Não é o que eu guardo que eu vou ter mais, é o que eu distribuo. Não é o que eu vou esconder no baú que vai me fazer ter segurança. Não é as coisas que eu vou guardar, que eu vou esconder, que vai me fazer próspera. Não, a prosperidade não está relacionada com o que eu escondo. A prosperidade está relacionada com o que eu distribuo. Porque é dando que se recebe. E por causa da mentalidade de escravo, nós competimos, nós disputamos. Nós temos a sensação que a bênção nunca pode ser exponencial. E é por isso que eu creio que Deus está preparando uma plataforma dos sinais seguirem os que crerem. É exatamente a gente andar nessa abundância do Espírito. Uma das promessas do Espírito é que Deus derramaria o Espírito dele copiosamente. Derramaria como derrama chuvas, como derrama tempestades, como derrama muitas águas. Aliás, a mesma palavra que quando os céus se abriram para o dilúvio descer, lá em Gênesis, é a mesma palavra que se diz que os céus abriram e o Espírito desceu. Quando aquelas águas desceram, foi abundante. Quando o Espírito desceu, foi abundante. Mas nós temos sempre a tendência de achar que é escasso, que cessou, que não existe mais os dons. Na verdade, a gente acha que não tem mais dons do Espírito. E para a gente não crer, não pode acontecer. Não vai acontecer uma coisa na nossa vida que a gente não acredita. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não acredita que você pode ser próspero, se você não acredita que o Espírito atua hoje, se você não acredita que existem homens fiéis, se você não acredita que existem igrejas abençoadas, se você não acredita que o Brasil é bom, eu vou dizer uma coisa a você, nada dessas coisas vão acontecer para você. Porque só pode vir para a minha vida o que eu acredito. Deus não vai me dar o que eu não acredito. Deus não vai me dar o que eu não creio. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Se com teu coração tu creres e com a tua boca confessares. Então a palavra exige uma resposta. Fé é risco. Fé é a resposta que eu dou à crise. Fé é como eu respondo ao meu mundo exterior. Fé é como eu respondo ao que está em minha volta. Fé é como eu me relaciono com as minhas lutas, com os meus caos, com os meus problemas. Ninguém vai ter fé numa terra que não tem problema. Aí você não precisa de fé. Fé não se desenvolve na vida de pessoas que não têm lutas, que não têm problemas, que não têm enfermidades, que não têm escassez. Fé é obra da vida de quem está vivendo o caos. Deus não vai te pedir uma coisa quando você não precisa usar. Deus não vai te dar uma arma que você não usa. Fé é ferramenta da vida cristã. E as lutas vão vir, e o dinheiro não vai chegar, e a doença vai aparecer, e o negócio vai apertar, o céu vai ficar de bronze. Aí eu vou usar o quê?
eu vou usar a minha fé. Eu vou usar fé. É nessa hora. Por isso que fé é a certeza de coisas que não se veem. Família, se você está vendo, não é fé. Se você está vendo, você não precisa de fé. Você só precisa de fé para as coisas que você não vê. Você não vê nada. Ótimo. Então você vai usar o recurso da fé. Então fé é músculo que precisa ser desenvolvido no caos. Fé é um músculo que Deus vai desenvolver ele no dia do caos. Uma fé grande, fé perseverante, fé operante. Na Bíblia fala de vários tipos de fé, inclusive fé pequena. A Bíblia fala de fé pequena. Jesus disse, vocês não tiveram fé. Em alguns momentos vai dizer, se vocês tiverem uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda. Outras vezes vai operar e dizer, vocês precisam de uma fé perseverante. Então para cada momento da minha vida, eu vou me confrontar qual é o tipo de fé que eu estou mostrando. E o tipo de fé que eu estou revelando, vai revelar o milagre que eu vou receber. Vai trazer o milagre que eu vou viver. Ai, mas minha fé é pequena. Então faça ela crescer. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de eu contar qual é o meu problema. Se cada pessoa que hoje contasse qual é o seu problema, a gente ia ter uma crise depressiva. Não. A gente não está aqui para contar o tamanho do nosso problema. A gente está aqui para contar o tamanho da nossa fé. A gente está aqui para revelar a fé. Então a fé vem pelo ouvir. Muitas vezes você vai precisar ouvir a palavra de Deus, até a palavra de Deus encharcar você, deixar você completamente encharcado. Encharcado da presença, encharcado da palavra. Quantas vezes eu acordo de madrugada, aí não há mais força para orar, aí eu ponho uma palavra, ponho um fone de ouvido, e eu durmo ouvindo Bíblia, sabe? Meu celular, eu tenho uma programação de uma Bíblia, que ela fica lá recitando, enquanto eu durmo, a Bíblia fica recitando, e eu durmo com aquele fone de ouvido no meu ouvido. Mas a palavra está lá dentro de mim. Sabe por quê? Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. E nós precisamos desse lugar. Nós precisamos desenvolver. Por quê? Porque os sinais acompanharão os que crerem. Os sinais vão estar presentes nas nossas vidas. Como as pessoas vão se converter se Deus não botar os crentes em apuros? Se a gente for olhar, as pessoas se converteram como? Bem, se converteram porque viram a vida de Raabe, como um povo que saiu do Egito, salvou Raabe e sua família. A história ficou sendo contada. O povo viu o que é que Deus fez com Sara, com Abraão, como Deus livrou o povo do Egito, como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, como Deus operou na vida de Esté quando ela estava ameaçada de morte. Veja bem, todo mundo que se converteu tinha um crente se lascando. E se você está passando por uma situação que não tem saída, se você está passando por uma situação que você está dizendo, meu Deus do céu, se isso é amor, Deus, onde você está? Né? O que você está fazendo com a minha vida? E Deus está dizendo, calma, porque desde o início do mundo, eu usei de situações com os meus servos, para que muitos venham a crer em mim, por causa da vida que eles levaram, em meio à morte, não temeram a morte, em meio a pragas, não temeram a pragas, em meio à falta, não temeram a falta, mas o meu nome foi glorificado, quando eles não tinham saída. E a gente está dizendo assim ao Senhor, por favor, não me ponha na prova. Não faça isso comigo. Será que Deus pode subir a gente de nível sem botar a gente na prova?
Imagine você na época do colégio, chegar para a coordenação no mês de novembro e dizer assim, eu não quero fazer as provas finais. Eu quero que vocês me botem logo na sala seguinte. A coordenadora ia dizer, por quê? Não, porque eu não gosto de fazer prova. Eu vou ter que estudar, não vou poder assistir sessão da tarde, não vou poder comer meu lanche, não vou sair com a galera para o cinema. Então me faz um favor, me bota logo no ano seguinte. Vocês acham que a coordenadora ia fazer isso? Claro que não. Ela ia dizer, vai fazer prova, querida. Não vai para a praia, não vai jogar frescobol, não vai para cinema, não vai para nada. Você vai estudar a prova para ser aprovado. Vem cá, tu acha que com Deus é diferente? Tu acha que Ele vai te botar num nível novo sem tu fazer prova? É claro que não. Quando a prova chega, começa a cantar a vitória, porque tu vai subir de nível. Toda vez que tiver prova, é Deus abençoando o crente para ser aprovado para o nível novo. Aí os crentes começam a gritar, chorar, estribuchar, se jogar no chão, dizer, tá vendo, vou deixar de ir para a igreja, Deus não me ama. A gente inventa um monte de carnaval, um monte de crise emocional, que às vezes Deus tem até que interromper, para não perder a bênção lá. Tudo porque a gente ficou aprisionado no medo. Por que a gente tem tanto medo de sofrer? Por que a gente toma tanto remédio para não sofrer? A gente toma remédio para não ter dor de cabeça. A gente toma remédio para não chorar. A gente toma remédio para não engordar. Tem gente que toma remédio para amar. A gente inventou um monte de remédio para não passar nos processos. Então, prova também virou um lugar onde a gente não quer. O imperador de Roma chegou a um ponto, ele teve que fechar o círculo de Máximos que eles tinham ali para se divertir, lá em Roma, porque eles jogavam os crentes para serem mortos pelos leões. Mas toda vez que eles iam lá buscar os crentes, a história conta isso, que eles iam buscar os crentes para ser comidos pelos leões, aí várias pessoas diziam, me leve. Não, não leve não, não leve ela não, me leve. Vai ser uma honra morrer por amor ao Senhor. E aí, quando eles viram que eles estavam entrando no lugar dos leões, das bestas feras, onde tinha gladiadores, tudo, e eles entravam louvando a Deus, com o peito empinado, garborosos, resolutos em ir para Jerusalém celestial, perdeu a graça e encerrou os espetáculos dos crentes ser comidos por leões. Porque não havia graça ver crente morrendo, sorrindo, olhando para os céus com o rosto glorificado. Porque não havia mais sofrimento e eles estavam lutando para morrer, lutando para ser os primeiros. Cadê a geração que está lutando para ser glorificado, para ter a honra de sofrer para o Cristo? Cadê a nossa geração? Eu me lembro que na pandemia, nós enfrentamos polícia para dar comida aos venezuelanos, enfrentamos as ruas vazias, levantamos o portal 61, construímos como igreja um local no Recife Antigo. E quando eu olho para tudo isso, eu digo, ainda foi pouco. Sabe por quê? Deveríamos ter feito mártires. Porque aí a igreja do Brasil hoje, 4 anos depois, estaria pegando fogo já. Nós não devemos nunca ter medo de sofrer, porque na eternidade a gente não vai sofrer mais. Eu só vou sofrer aqui na terra. Na eternidade eu não vou ter a honra de sofrer. Na eternidade eu não vou ter a honra de dar dízimos, de dar ofertas, de chorar. Se eu quiser chorar na eternidade, não vai ter uma lágrima. Não será guardado nenhuma lágrima. Porque a palavra do Senhor diz que Ele enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas. Então, se eu quiser chorar na eternidade, não vai ter lágrimas para chorar. Se eu quiser ofertar na eternidade, não vou poder ofertar. Se eu quiser sofrer, eu não vou sofrer. Então, eu só posso fazer isso aqui na terra. Então, eu vou dar o meu melhor aqui. Eu vou fazer coisas agora que eu não vou fazer na eternidade. Mas eu estou fazendo coisas agora que me diz como eu vou chegar na eternidade. Eu estou fazendo coisas hoje que dizem como eu vou estar na eternidade. Eu estou fazendo coisas que estão aumentando o meu galardão. Galardão é o que eu faço com as possibilidades que Deus me deu.
Minha filha esses dias estava falando de Silvio Santos. E eu passei minha infância assistindo Silvio Santos. Uma bicicleta, uma chupeta. Ah, eu quero uma chupeta, porque a gente não viu o prêmio. Aí a criança saía de lá e ganhava chupeta, não ganhava bicicleta. A minha vida, na minha infância, eu assistia tanto Silvio Santos quando era pequena, que eu pensava que era da família de Silvio Santos. De tanto que minha mãe gostava de Silvio Santos. Né? Então eu fui criada assistindo aqueles programas de domingo, né? Eu me lembro que dava hora de ir para a igreja, eu ficava doidinha, porque eu ainda queria assistir mais um pouco, e minha mãe disse, você tem que ir para a igreja. Eu gostava muito, e eu estava dizendo a ela, eu sei que muitos a gente tem visto que ele aceitou Jesus, né? Mas a gente fica pensando em alguém com potencial de Silvio. Alguém que tinha todas as ferramentas que ele tinha, a história que ele tinha. Está se levantando muito na internet agora sobre a sua linhagem judaica. Né? Todas as histórias lindas, que a vida de Silvio Santos é uma vida linda. Mas eu fico pensando, qual terá sido o galardão de Silvio? Com o potencial que ele tinha financeiro, o quanto ele investiu, nós nunca vamos saber. Quando a gente vê alguém muito poderoso, com muito potencial, muito rico, e a gente imagina, nossa, deve ter um galardão enorme para a eternidade. Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa se contentou só com salvação, não quer algo mais. Não basta só ser salvo, quer mergulhar, quer aumentar o galardão, quer ter pedras na coroa, quer ser coparticipante, quer abraçar. Sabe, a maneira como a gente vive aqui vai dizer o que nós vamos ter lá. Então tem coisas que a gente não pode ter medo de viver aqui. A gente tem que mergulhar em tudo que Deus tem para nós. Se Ele deu sofrimento hoje, eu vou sofrer, porque os meus leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ele me deu alegria, eu vou ser feliz, eu vou me alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele me deu uma enfermidade, Ele vai afofar minha cama e vai me sustentar na enfermidade. Se Ele me deu uma prova, juntamente com a prova, Ele me dará o escape, porque não vem prova maior do que o que a gente possa suportar. Se Ele me deu uma noite escura, eu vou me alegrar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não importa o que eu estou vivendo, sempre haverá glória. Paulo disse, pela vida ou pela morte, eu vou glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O diabo fica possesso quando vê um crente satisfeito com o que Deus está fazendo. Lembre-se, por mais que esteja difícil, Deus não perdeu o controle. Por mais que o diabo esteja agindo, Deus nunca vai perder o controle. O diabo está agindo, com certeza está, gente. O diabo está agindo em várias situações. O diabo está agindo em várias coisas agora como nunca agiu antes. Alguém me perguntou, o pecado agora é maior do que o que era antes? Não, o pecado não é maior. O pecado é o mesmo. O mesmo pecado que colocou Jesus na cruz é o pecado de hoje. É o mesmo pecado, só que agora juntou mais gente pecando. Tem mais pessoas pecando. E por ter mais pessoas pecando, tem uma maior intensidade do nível de pecado. Há mais colisão agora das trevas, porque aumentou o número de pessoas pecando. E se aumentou o número de pessoas pecando, aumentou a força do pecado. Densas trevas cobre a terra, mas sobre nós raia a luz do Senhor. Toda vez que a gente viaja na estrada e está bem escuro, e a gente vê uma luzinha de uma casinha numa colina, né? A gente viajou para um lugar, não me lembro bem, mas a gente estava na pista de noite, gente, não tinha poste, não tinha luz, não tinha nada naquela pista, nem um risquinho amarelo, não tinha, nossa, que lugar, que breu. Mas lá numa colina, tinha uma luz acesa. Gente, a gente é essa colina, com essa luzinha, talvez seja de um candeeiro que está aceso. Só essa luz faz a diferença em toda escuridão. Se você estiver vivendo escuridão, acenda a luz. Seja luz. Por maior que seja a escuridão, alguém precisa acender a luz.
Por maior que seja as trevas, alguém tem que acender a luz. Então seja você essa luz, porque Ele disse que a gente ia ser luz. Ele ia nos enviar como luz, Ele ia nos enviar como sal. Ele ia nos enviar para isso, para que a gente ilumine. A gente não pode brigar com as pessoas que estão fazendo trevas. A gente não pode responder pelas trevas, mas a gente responde pela luz. Você responde pela luz. Você responde por acender a luz. Pode haver trevas como quiser à sua volta. Você responde por acender o interruptor da luz. Acenda a luz nas trevas. Como? Só há pessoas egoístas em sua volta. Seja bondosa. Só há pessoas fofocando em sua volta. Fique em silêncio. Só há pessoas amaldiçoando a nação. Abençoe. Só há pessoas que são mesquinhas. Seja generoso. Só há pessoas duras. Seja amorosa. Acenda a luz na escuridão. Acenda a luz na sua casa. Se o ritmo da sua família é não comemorar datas, não celebrar aniversários, não celebrar os dias de vitória, celebre. Se o ritmo da sua casa é trazer confusão, trazer dias difíceis, traga paz. Seja um instrumento de paz. Seja um instrumento que Deus tem para você. Seja você a luz que vai acender, a luz que vai brilhar em meio às trevas. Em dias difíceis, Deus conta com quem é luz. Quando Eli pecava, e os filhos de Eli pecavam, Deus entregou a Samuel para andar diferente. E é interessante que quando a gente diz assim, Deus vai fazer alguma coisa diferente, a gente imagina que Deus vai pegar alguém de outra nação, de outro estado, de outra família e vai trazer para solucionar aquela família, para solucionar aquela situação. Mas não é isso que acontece na Bíblia. Deus viu a situação que se encontrava Eli e os filhos, a decadência de Siló, que é a antiga estrutura, que mostra que era um lugar que tinha bastante estrutura, mas não tinha presença. Tinha bastante marketing, tinha bastante tecnologia para aquela época, um lugar mais desenvolvido naquela época. O melhor lugar, a melhor estrutura era Siló. Mas Deus não estava mais se movendo naquela estrutura. Deus não estava mais presente naquilo ali. Aquilo ali era um marketing só. Mas a presença não estava. E a Bíblia diz que Deus mandou Ana para aquela casa de Eli, para Siló. E Ana engravidou. E Ana deu Samuel para Siló, para viver no meio de Eli e dos seus filhos corruptos. Onde a gente imaginaria que Deus vai solucionar um problema, colocando a solução para nascer na boca do problema. Deus não pegou Samuel e disse, Samuel vai nascer numa terra distante, vai chegar e vai repreender Eli e seus filhos, vai dar um jeito em Siló. Não, Deus fez Samuel ser menino em Siló, debaixo das barbas da corrupção, debaixo das barbas da imoralidade, debaixo das barbas de tudo que estava acontecendo. Deus disse, vou solucionar a casa de Saul. Chega, Saul não obedeceu o profeta, Saul não honrou o profeta. Sabe o que ele fez? Botou Davi para morar na casa de Saul. Deus solucionou Jerusalém, sabe como? Roma está oprimindo Jerusalém. O Império Romano persegue os cristãos antes de Jesus. Antes de Jesus, o Império Romano já matava os judeus. Os imperadores romanos trituravam os judeus, faziam os judeus ser postes de iluminação na noite. Pegavam um judeu morto, pregava na parede e eles eram postes que queimavam a noite toda. Judeus eram a iluminação das ruas de Roma. Deus diz, vou resolver. Põe o seu filho para nascer em Roma, dentro do Império Romano. Quando Deus quer solucionar uma coisa, Ele não traz a solução de fora, Ele traz a solução de dentro. Talvez é por isso que você está nessa roda viva. Talvez seja por isso que você está enfrentando o que você está. Talvez seja por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Porque você imagina que se é de Deus, Deus vai tirar e vai fazer fora. Mas eu digo a você, quando é de Deus, Deus vai gerar de dentro do problema a solução.
Deus vai botar você no olho do furacão, como botou Samuel, como botou Davi, como botou Jesus. Ah, eu amo tanto Samuel. Samuel foi gerado debaixo de uma promessa. Vai ser o meu bibelô. Eu não vou deixar ele passar por nenhuma situação difícil. Vou guardar Samuel debaixo do meu braço. Na hora certa, depois de eu criar Samuel com Nutella, eu vou apresentar Samuel. Ah, eu vou pegar Moisés. Moisés é meu menino. Joquebede. Eu vou criar Moisés a pão de ló. Eu vou fazer milkshake de chocolate para ele todo dia. Eu vou criar ele com geleia de morango. Ah, Davi, eu vou proteger você. Foi isso que Deus fez? Deus amava esses homens. Deus amava Samuel. Amava Moisés. Amava Davi. Amava o seu filho Jesus. Claro que ele amava. E por ele amar, ele põe a gente dentro do olho do furacão. Por amar, ele vai deixar acontecer coisas com você. Por amar, ele vai permitir que você enfrente situações. Por amar, ele vai permitir que você passe por coisas que você diz assim: meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Deus não cria heróis da fé com Nutella. O regime para heróis da fé nunca vai ser Nutella e milkshake de morango. É no fogo. É no fogo. Se você estiver passando no fogo, pode ter certeza que Deus escolheu você. Gente, eu até desconfio de crente que não passa prova. Quando tem um crente assim dizendo para mim, não tem prova nenhuma na minha vida, eu já... Quando eles dizem assim, está tudo bem, não estou passando prova, aí eu estou vendo um homem que Deus não pode usar. Mas quando a gente está vivendo os dias difíceis, as situações difíceis, os momentos difíceis, a gente verdadeiramente está vendo que Deus está trabalhando na nossa vida. Deus trabalha na nossa vida através das situações que a gente pode suportar. João 15 diz assim, que a árvore que dá fruto, ele poda. E a árvore que não dá, ele corta. Ele vai fazer duas coisas com você, ou lhe podar ou lhe cortar. Cortar é tirar você fora, lançar você fora, tirar você do plano, tirar você da estratégia, tirar você da missão, ou do contrário, poda. Quer dizer que quando eu estou fazendo as coisas bem feitas, quando eu estou fazendo as coisas e obedecendo Deus, e eu digo assim, nossa, eu estou obedecendo Deus, nossa, o Senhor deve estar tão orgulhoso de mim, a minha humildade começa a ficar até orgulhosa, a minha humildade sobe no salto, e eu fico até me sentindo orgulhosa, e aí eu penso que eu estou fora do alcance da poda, mas quanto mais a gente agrada a Deus, mais Ele vai nos podar. Quanto mais a gente está vivendo para o propósito divino, mais Ele vai confiar que pode nos podar. Deus faz coisas com os seus filhos que não pode fazer com quem não é filho. Deus faz coisas com gente que Ele ama, com gente que é filho, que Ele não pode fazer com quem não é. Quem é mais fácil? Eu pedi uma coisa bem difícil para um filho. Eu peço coisas para a Tauana que eu não posso pedir para outras pessoas. Eu peço coisas para meus filhos que eu não posso pedir para outros. Por quê? Porque são meus filhos. Eu tenho intimidade para pedir. Se Deus lhe tratar assim, é porque Ele não lhe trata como bastardo. Ele lhe trata como filho. E a Bíblia diz que Deus, quando nos tem como filho, Ele nos corrige. Porque o que está sem correção, logo não é filho. E se não é filho, é bastardo. Então, se você anda sendo corrigido por Deus, você se alegre com essa correção, porque a aprovação está chegando. A aprovação da correção está chegando. O que Deus vai fazer através dessa correção é te botar em lugares mais altos. É confiar mais a você. Você já passou por isso? Vou citar um exemplo.
Você tem uma família e aí o que é que acontece? Que as pessoas da sua família pedem tudo a você. Você tem 10 irmãos, mas você é o único que vai levar sua mãe para o médico, que cuida da aposentadoria da sua mãe, que vai com sua mãe para lá e para cá. Aí você diz, é um absurdo. Lá em casa tem 10 irmãos, mas tudo é comigo. Aí você está num trabalho, o seu chefe sai e diz, você amanhã pode abrir a empresa. Ai, que absurdo. Aqui na empresa tem 40 pessoas trabalhando. O meu chefe olha para mim e me pede para abrir a empresa. Então, para onde você vira, tem mais coisas sendo pedidas a você. E talvez você pense que Deus lhe ama menos. Mas se a gente vai para a parábola dos talentos, diz que quem é fiel em 5, Deus dá responsabilidade sobre mais 5 cidades. Quer dizer, quando a gente está agradando a Deus, Deus vai entregar mais responsabilidade para a gente. Então não é seus irmãos que estão pulando fora do barco, é que Deus está lhe entregando mais coisas, porque está confiando que você suporta mais responsabilidades. Isso que parece para você um castigo, exploração, usurpação, na verdade é Deus dizendo a você, foste fiel no pouco, no muito, eu acrescentarei você. É uma honra assumir mais responsabilidade, é uma honra alargar as tendas, é uma honra fazer mais coisas para Deus, porque você está sendo aprovado e Deus vai te colocar em lugares mais altos. Aí tem gente que no momento como esse, não quero, faz uma reunião de família, isso é absurdo. Está me explorando? Está pensando o quê? E Deus está dizendo, fica quieto, menino. Estou te promovendo. Seja fiel nisso que eu vou te acrescentar mais. Mas nós temos tanta preocupação com a mentalidade de escravo, que todo mundo tem que trabalhar igual. Que a gente quer que todos os irmãos trabalhem igual. Você acha que José trabalhou igual aos irmãos dele? Você acha que os irmãos de José passou pelo que ele passou? Você acha que os irmãos de Davi passou pelo que Davi passou? Você acha? Claro que não. José passou o tempo na prisão. José sofreu coisas. José foi vendido por moedas de prata. José esteve no buraco. Foi como escravo. Davi foi perseguido. Saul quis matar. O que eles viveram, ninguém dos irmãos viveram. Mas o que eles são, nenhum dos irmãos deles são. Você entende isso? Vocês foram anestesiados por alguma pessoa? Alguém fumou maconha aqui, pelo amor de Deus. Então, Deus está permitindo coisas com você que não deixa eles passarem. E você diz, Deus me ama menos do que ama eles. Tenho certeza que 80% pensa assim. Que existe menos amor porque está passando por coisas que os outros não estão passando. Deus só queria promover você. Deus só queria promover você como promoveu Davi. Deus só queria promover você como promoveu José. Deus só queria colocar você num lugar mais alto. Deus só queria dar a você o que não foi dado a outros. Mas você não pode suportar. Jesus disse aos discípulos, olhou para os discípulos mais chegados e disse, vocês não podem suportar comigo nem uma hora. Que dor. Vocês não podem suportar comigo. Que honra suportar com Cristo. Que honra nos identificarmos com Cristo, no que Cristo passou. Que honra passarmos pelo que Ele passou. Que honra para nossas vidas. Sermos um com Ele. É uma honra suportar com Ele. Será que Jesus não está procurando hoje quem está preparando o caminho da volta do Senhor? Porque se naquela geração precisou de uma geração que preparasse o caminho da volta do Senhor, da vinda do Senhor, onde está a geração que vai preparar o caminho da volta? Houve uma geração que diz, estamos aqui, queremos preparar o caminho da vinda do Senhor. João Batista se identificou com isso. Simeão e Ana ficaram no templo,
mesmo velhos, mesmo idosos, dizendo: estamos preparando o caminho da vinda do Senhor. Houve todo homens e mulheres que entenderam que precisavam preparar o caminho da vinda do Senhor. Mas Deus pergunta nesses dias: quem é a geração que vai preparar o caminho da volta do Senhor? Ele está olhando para mim e para você. Gente que vai construir a calçada da fama celestial. Gente que está disposto a abraçar o que ninguém abraça, dar cheiro em quem ninguém quer dar cheiro, acreditar em quem ninguém quer acreditar, fortalecer, cuidar, investir em pessoas que o mundo não quer, que as igrejas não querem, que são problema para as igrejas, porque elas não têm dinheiro, porque elas não são bonitas, porque elas não são bem vestidas. Precisamos ter igrejas na cidade de Recife que abracem o que ninguém quer abraçar. As pessoas têm que entrar na igreja e dizer: eu posso ficar aqui. Eu estou cheirando a cana, mas eu posso ficar aqui. Eu acabei de cheirar uma carreira de pó, mas eu sinto que eu posso ficar aqui. Eu acabei de sair do motel, mas eu sinto que esse lugar me aceita. Onde está as igrejas que estão preocupadas? Não tem uma metodologia, não tem um sistema copiado de alguma outra nação, mas que sejam simplesmente uma casa de praia do papai, onde tenha palmeiras e onde pessoas possam chegar e se sentirem abraçadas e acolhidas. Nós não estamos levantando uma faculdade de meritocracia. Nós não estamos tentando levantar uma faculdade de ISO 9000. Nós estamos levantando uma casa para os filhos perdidos. Nós estamos levantando um lugar onde o perdido se sinta em família. Nós não viemos aqui essa noite tirar o ISO. Nós não viemos aqui ver o nível que vamos bater de excelência. Nós viemos aqui para ver o nível que nós vamos buscar de presença. Não perca essa essência. Não perca essa essência. Não perca essa simplicidade que um dia talvez acolheu você quando você era um viciado. Um dia acolheu você quando você vivia com um homem sem casamento. Quando você era uma mulher que apanhava, que abortava. Uma mulher que vivia tendo abuso sexual. E um dia você foi acolhida. Suas chagas foram limpas. Mas você está tão cheirosa que você agora quer tornar esse lugar uma instituição de meritocracia. Não! Nós não seremos uma instituição. Desistam. Nós seremos uma casa de oração para todos os povos. Gente lisa vai continuar chegando aqui. Ah, você ganhou seu primeiro 1 milhão. Ah, você agora casou e anda cheirosa. Usa umas roupinhas melhores. Mas eu quero dizer que a missão da casa não mudou. O Espírito do Senhor está sobre mim. Temos faculdade? Temos. O nível é alto? Sim. Professores pós-graduados e mestrado? Sim. Mas ela não está à venda. Ela não é um lugar para se pagar. Ela é um lugar para ser aceito. Um lugar para transformar vidas. Não uma instituição onde nós possamos ver quanto nós vamos lucrar. Mas um lugar onde possamos pensar e dizer como poderíamos fazer esse lugar chegar a mais pessoas num preço mais acessível. Não perca a sua essência. Não perca a beleza de Cristo que há em você. Pense hoje a igreja de Jesus como seria. Pense se Jesus estivesse aqui na terra. Que tipo de igreja ele estaria? Se você conseguir manter isso em mente, você vai ser a igreja que Jesus quer estar. Você mesmo vai ser essa igreja. Você mesmo vai ser esse lugar que Jesus gosta de estar. Jesus estaria andando numa Mercedes. Jesus estaria vendendo alguma mentoria, algum curso. Jesus estaria numa roda de empresários. Jesus estaria numa igreja que venderia pacotes. Eu quero perguntar a você, porque eu acho que o nosso maior chamado
não é quantas pessoas nós estamos colocando dentro de um lugar, mas quantas pessoas nós estamos transformando quando elas chegam a esse lugar. Os sinais seguirão aos que crerem. Se abrace com essa verdade. Se abrace com os sinais que seguirão os que crerem. A palavra de Deus lá em Jeremias diz assim, 32, 20 e 21. Realizaste sinais e maravilhas no Egito, e continuas a fazê-los até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e alcançastes o renome que hoje tens. Bem, Jeremias está dizendo que houve sinais e maravilhas no Egito, e que esses sinais continuam até hoje. Quem parou os sinais? Cadê essa teologia cessionista, que hoje Deus não faz mais milagres? Que teologia é essa, pobre, fraca, desprovida, que nós anunciamos um Deus que só fez sinais e maravilhas no passado e não faz mais hoje? Aí a gente encontra o profeta Jeremias, séculos e séculos depois, declarando que os sinais e maravilhas que ele fez no Egito, ele continua a fazer até o dia de hoje. Então eu quero crer, eu vou abraçar essa verdade, eu vou abraçar o que Deus está dizendo, eu vou abraçar essa promessa, porque é isso que Ele prometeu, e é isso que Ele vai fazer. Quando nós estamos pregando a palavra, o diabo tem que botar o rabo entre as pernas e sair fora. Uma criança de 4 anos, ou uma mulher de 40, lendo o mesmo texto, bota o diabo para correr do mesmo jeito. Porque é a palavra. Deus não vai fazer milagre por causa do pregador. Deus vai fazer um milagre por causa do nome dele. O milagre não está no pregador. O milagre não está na pessoa. O milagre está naquele que o pregador fala. É no nome de quem que você chegou? É no nome de quem que você está aqui? É no nome de quem que você está vindo? Porque a Bíblia diz, nós não veremos mais até que digamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. O que torna a palavra ungida é no nome de quem nós pregamos. É por isso que aquele general diz, eu sou um homem sujeito a ordens e eu sei o que é autoridade. Basta uma palavra sua que o meu servo vai ser curado. Ele entendeu a obediência. Ele entendeu que o que ia curar aquele homem não era farda, não era patente, não era quem ele era, mas era a palavra. É no nome de quem que você anda? É no nome de quem que você está de pé? Então os sinais estão até hoje. Os sinais e maravilhas continuam até hoje. Poderoso. Em Efésios 4, 12 e 13, nos dá mais uma vez esse lugar de certeza, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Meu Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé. Vocês já alcançaram a unidade da fé? Nós já alcançamos a unidade da fé? Nós já alcançamos o conhecimento do Filho de Deus? Nós já chegamos à maturidade? Não. Se não chegamos, então os sinais não podem cessar. Os sinais só podem cessar quando essa palavra se cumprir. Efésios 2:10 diz que na plenitude dos tempos, todas as coisas convergirão em Cristo. Nós estamos na plenitude dos tempos? Estamos. Todas as coisas estão passando por Cristo? Não. Então, se não estão, os sinais e maravilhas não vão parar. E precisam ser reacendidos. Você já disse a seus filhos que Deus cura? Você já disse a seus filhos que Deus fala em profecias? Você já disse a seus filhos que Deus hoje se move como se movia na igreja primitiva? Hoje a gente está criando uma geração que quando nossos filhos falam alguma coisa, cala a boca, tu não está pronto, ainda tu é uma criança, tu não entende.
Hoje está criando uma geração de sessionistas, que não há milagres, que eles vão ter que procurar em remédios, em psicólogos, em dinheiro, em diploma, no namorado, no líder da quadrilha, da gangue, talvez no companheiro do LGBT. A atmosfera e a ligação com o sobrenatural que eles estão precisando. Porque eu tenho certeza que quando a gente está com sede, a gente bebe água de esgoto. Uma pessoa com sede, ela bebe água de esgoto. Se você tiver com sede e não tiver água, se você estiver numa ilha deserta, se você estiver preso, em qualquer lugar você vai tomar urina, mas você vai beber alguma coisa se você tiver com sede, porque a sua carne vai pedir por isso. E nós temos fome do sobrenatural. Se nós não dermos o alimento sobrenatural, o diabo vai botar alguma coisa no lugar. O diabo vai botar drogas, o diabo vai colocar um namorado LGBT, vai colocar qualquer coisa, vai colocar dinheiro, cartões, poder, sucesso, seguidores, Instagram, vai colocar qualquer coisa, mas o lugar do sobrenatural existe dentro de cada um de nós. Então nós precisamos dar o alimento correto a nossos filhos e a nossa casa. Um dia eu tomei um carão da minha mãe. Eu fui criada com as tias, tudo pentecostal da Assembleia de Deus, tudo do Repleplé, minha mãe da presbiteriana. Eu tinha fome do sobrenatural. Como não tinha o sobrenatural da minha casa, sabe o que eu fiz? Pulei um muro e fui fazer a brincadeira do copo. O prédio de trás do meu, eu morava ali no Segóvia, na Avenida Boa Viagem. Com 12 anos eu pulei um muro, fui para o prédio de trás, no Gávea, e estava tendo lá a brincadeira do copo. Não é brincadeira nada, gente. É espiritismo do baixo mesmo, brabo. Quando eu entrei na sala, o copo estava andando na mesa sozinho. Eu já tive vontade de me urinar todinha. Quase que eu me mijei já do começo, porque eu tinha um medo dessas coisas. Mas eu queria o sobrenatural. E eu não estava me alimentando do sobrenatural. Eu queria o mundo sobrenatural naquela época. Eu queria conhecer. E o copo parou. E ele perguntaram ao copo, por que você parou? Sabe o que ele disse? Porque Cristiane chegou. Eu era crente, né? Eu era desviada, mas eu ainda era crente. Eu era filha de crente, neta de crente, bisneta de crente, querendo o sobrenatural. E o demônio que estava ali disse que era uma mulher e que ia me seguir a partir daquele momento. Gente, eu me lembro que eu era amiga de Fofinho nessa época, né? E ele já me salvava de enrascada. Eu disse, vá chamar minha mãe, que eu não saio daqui. E diga a ela que traga minhas tias de oração. Porque eu não vou embora daqui, porque se eu for, esse negócio vai atrás de mim. Comecei a chorar. Oh, meu Deus, por que eu vim para cá? Gente, eu tinha medo de fazer xixi sozinha. Eu fui fazer xixi e levei minha amiga comigo, pelo amor de Deus, fica aqui comigo. Porque a brincadeira parou, tinha umas 30 pessoas, o negócio fechou, não teve mais, o copo foi lá, o demônio se manifestou, vai lá minha mãe me buscar. Pense o carão que eu levei. Eu disse a você, para que você foi mexer com isso? Isso não presta, isso é espiritismo. Mas foi lendo o Salmo 91 para casa, Salmo 46, foi para casa. No outro dia de manhã, 6 horas da manhã, eu acordei, minha mãe disse, me leve para casa de tia Janete. Teve que me levar para minhas tias do Repleplé, teve que fazer a oração do descarrego em mim, teve que orar por mim, eu tive febre, eu tive tudo, por quê? Porque eu tinha fome do sobrenatural, e se a gente não come do sobrenatural, vai entrar alguma porcaria no lugar. E eu quero te dizer, dê o sobrenatural a seus filhos, faça orações que vão romper as trevas, bote louvor que vai romper com a doença, romper com o medo, ative a sua casa no sobrenatural, porque os sinais seguirão os que crerem. Oh! Antes do médico, oração. Antes de falar com o juiz, oração. Antes de pedir dinheiro do banco, oração. Deixe o sobrenatural invadir o natural da sua vida. Tudo se resolve depois que a gente ora. Nada se resolve antes de orar. Quer resolver alguma coisa? Ore. Quer resolver algo? Deixe o sobrenatural invadir. Chame o sobrenatural de Deus.
Os sinais seguirão os que crerem. Você crê? Os sinais estão assim atrás de você. Porta fechada, a porta abre. Doença, enfermidade é curado. O que aparece à sua frente muda. Por quê? Porque os sinais estão acompanhando você. Você é um homem e uma mulher de sinais. Deixe Deus guerrear suas guerras. Por favor. Deixe Deus guerrear suas guerras. E deixe os milagres contarem a sua história. A prova, os dias difíceis é para o milagre de Deus operar. Para o sobrenatural. Para Deus poder agir com liberdade na sua vida. Então não matemos esse lugar. O poder de Deus é destinado a proteger os crentes até que a salvação esteja consumada nos últimos tempos. Então, se eu não alcancei a unidade da fé, se eu ainda não estou no pleno conhecimento do Filho de Deus, se eu ainda não cheguei à maturidade, se eu não atingi ainda a plenitude de Cristo, então Deus vai continuar trabalhando. Deus vai continuar destinando o poder dele para proteger a gente nesse tempo. Para fazer maravilhas nesse tempo. E minhas experiências com Deus, com o sobrenatural, não pararam. Minhas experiências com o sobrenatural de Deus não pararam. Por quê? Porque no meio da situação eu descobri que a oração, o poder de Deus era maior do que aquela porcaria daquele copo, que era maior do que aqueles demônios. Aquilo me embasou para a batalha espiritual. Aquilo me deu autoridade. A experiência com o hálito do inferno faz a gente abraçar o céu. Quando você sente o hálito do inferno, você começa a abraçar o céu. Por isso que Deus às vezes deixa os demônios dar um susto nos crentes. É para se apaixonar mais por Jesus. Você sabe disso. A gente nunca amou tanto a lealdade quando alguém foi desleal com a gente. A gente nunca amou tanto a fidelidade quando alguém foi infiel a gente. A gente nunca amou tanto o amor quando alguém trouxe desamor na nossa vida. Toda vez que vem algo contrário, Deus nos dá algo no lugar daquele contrário que está acontecendo. Deus desenvolve em nós características do céu, permitindo que coisas do inferno toquem nossa vida. Por isso que criar Moisés no Egito, Jesus em Roma, Davi na casa de Saul e Samuel na casa de Eli, é estratégia dos céus. É estratégias. É Deus desenvolvendo em você o que o ambiente tentou fazer com você. Atos 3, 12, 13, diz assim. Obrigada. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Deixa eu ver aqui o meu. Pela fé, no nome de Jesus, tem mais, gente, pode ir em frente, para o pessoal acompanhar. Agora o 16. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. O que eles estavam fazendo? É o início da igreja primitiva, é o início da igreja apostólica. E acontece um milagre com o homem que está no pórtico de Salomão. E as pessoas começaram a olhar para os apóstolos e começaram a idolatrar eles. E ele disse: não foi nada relacionado a mim. Está relacionada ao nome de Jesus. Está relacionada ao nome que curou. Então, gente, não existe nenhum orgulho você operar sinais e maravilhas, porque não é você que opera, mas é o nome que você carrega que vai operar. Não é sobre você. Então você não precisa se sentir menos e nem se sentir a mais. Você só precisa se sentir filho, porque isso é propício de quem é filho.
herança. Se eu morar numa casa que tem barco, eu vou andar de barco. Se eu morar numa casa que tem cuscuz recheado e açaí todo dia, eu vou comer cuscuz recheado e açaí todo dia. Sabe por quê? Porque não é sobre a minha vida, é sobre a herança que eu carrego. O nome de Jesus na sua vida é uma herança que você carrega. Então use para curar, use para transformar, use para levantar. Use o nome de Jesus. Porque a herança diz respeito a um direito que você carrega. Então não é sobre mim, não é sobre a minha vida, nada disso. É um nome, qual é a razão? Acontece milagres na igreja para quê? Para crescer a igreja? Acontece milagres na igreja para vender livros? Acontece milagres na igreja para comprar o terreno? Não, gente. A única razão de acontecer milagres na igreja é para glorificar o nome de Jesus. Você quer glorificar o nome de Jesus? Então os milagres vão acontecer na sua vida. Se você dizer, Senhor, me dá isso para o teu nome ser glorificado. Senhor, abre essa porta na minha vida para o teu nome ser glorificado. Senhor, me dá uma empresa para o teu nome ser glorificado. Senhor, opera isso aqui para o teu nome ser glorificado. Senhor, me cura para o teu nome ser glorificado. Deus só quer uma coisa na terra. Ele quer glorificar o nome de Jesus. A missão de Deus é glorificar o nome de Jesus. A missão da igreja é glorificar o nome de Jesus. O único lugar agente do sobrenatural na terra é a igreja. Não tem outro. Faculdade dá conhecimento, o banco dá dinheiro, e todas as outras coisas vão dar alguma coisa, mas a igreja é o canal da glória de Deus na terra. É por isso que o diabo se levanta tanto contra ela. Porque é o canal da glória de Deus, é onde Deus vai glorificar Jesus. Sabe o que Deus ama? Papai, glorifica o teu filho mais uma vez na minha vida. Papai, glorifica o teu filho mais uma vez nesse culto. Papai, glorifica o teu filho na minha empresa. Deus vai dizer o quê? Você quer glorificar o meu filho? Então você e eu estamos com a mesma missão. Quando você diz, Senhor, me ajuda, faz um milagre para que eles saibam, para que eles vejam que eu não sou o que eles estão pensando. Deus vai dizer, vem cá, eu tenho algum compromisso com a sua reputação? Eu tenho algum compromisso de me preocupar com o que as pessoas pensam de você? Deus não tem compromisso com o que as pessoas pensam de você não, gente. Deus só tem compromisso com uma coisa, você está glorificando Jesus, pronto, não se preocupe não que Ele vai sustentar a barra. Ele vai fazer. Sua vida glorifica Ele, acabou. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera da gente. O nome de Jesus ser glorificado. João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. É isso que Deus está procurando. Sabe, quando a gente dá muito fruto, a gente glorifica Jesus. E aí o Pai é glorificado. E aí a família inteira é glorificada. Então, quando a sua vida é para a glória dEle, os sinais acompanharão, milagres acontecerão, orações serão respondidas, milagres. Talvez Deus não vai responder como você quer, mas uma coisa eu lhe digo, Ele vai responder, Ele vai fazer. Dure 10, 20, 30 anos, Deus vai fazer. Deus vai operar. E quando a gente espera no Senhor, a gente não fica cansado, a gente fica tranquilo, a gente descansa. A gente sabe que Deus está no controle. Transferência de unção. A gente às vezes acha que não há transferência de unção, que não é mais tempo de transferência de unção. Mas Hebreus 6 tem uma resposta para a gente poderosa sobre transferência de unção. Olha o que diz a palavra. Hebreus 6, por favor, mídia. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente do fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses são bases, fundamentos de uma igreja apostólica. E ele está dizendo aqui, vocês precisam ser ensinados sobre isso de novo. Vocês precisam, mais uma vez, ser ensinados a respeito do fundamento de uma casa apostólica. Vocês precisam ser ensinados de novo sobre
a respeito de Cristo, sem precisar mais uma vez, arrependimento, fé em Deus, instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Vocês precisam ser ensinados sobre isso de novo. Vocês mais uma vez vão ter que voltar aos princípios elementares da fé apostólica. Mais uma vez, vocês ainda estão longe disso. Vocês ainda não estão preparados para batismo, para imposição de mãos, para ressurreição de mortos e juízo eterno. Não brinca. Vocês ainda não aprenderam sobre isso. É sobre isso que ele está falando. Que era a coisa mais normal do mundo se falar de batismo. Era a coisa mais normal do mundo impor as mãos. Mas nós somos tolhidos de impor as mãos. Nós somos muitas vezes desencorajados. Nós muitas vezes não cremos. Para que a gente vai impor se a gente não crê? E aqui está dizendo, isso é um fundamento para sinais e maravilhas. Isso é fundamento de uma casa apostólica. Batismo, imposição de mãos, arrependimento. Se fala tanto de avivamento, gente. Mas aqui não está falando de avivamento. Aqui está falando de arrependimento. Porque nós não vamos ter um avivamento até que tenhamos um arrependimento genuíno. Nós não vamos viver um avivamento sem arrependimento. Porque a gente pode viver um ajuntamento de galpão sem estar vivendo verdadeiramente um arrependimento genuíno. Porque o avivamento não é ajuntamento de pessoas. Avivamento é um ajuntamento de arrependidos. Não sou mais o que eu era. Eu deixei as coisas para trás. Porque senão vai ser emoção. Minha gente, se você for para uma boate cantar música, você também se emociona. Você pode ir para um show e ouvir música e você vai se emocionar. Então não entre numa igreja e dizer que você sentiu a presença de Deus porque você se emocionou. Não é esse lugar que você muda. Você só muda quando você se arrepende. E está cheio de crente velho que até hoje não se arrependeu, só se emocionou. Fui na igreja, fiquei toda arrepiada. Depende. Roberto Carlos também às vezes me arrepia. Fábio Júnior também, cantando com Cléo Pires. Pai. Julio Iglesias. Também arrepia. Então não me venha dizer que você subiu os cabelinhos do seu braço. Porque a música tem esse poder. Não é sobre como você se sentiu. É como você decidiu. É o arrependimento que é a marca do cristão. E não sentimento. E não emoção. Bota uma sala preta fechada. Liga o ar-condicionado. Bota um som tamporoso. Bota música para valer. Eu quero saber se você não fica viciado nessa adrenalina. Me poupe. Tem muito que ser dito sobre igreja hoje em dia. Mas talvez a gente não esteja preparado ainda para ouvir. Talvez a gente não esteja preparado para ouvir. Gente, meu testemunho inclui mundo de show. Eu sei o que eu estou pregando para vocês hoje. Eu não me deslumbro, não. Eu renunciei isso. A diferença é que não foi tirado de mim. Eu entreguei. Eu chutei. Eu não quis. E isso o diabo odeia. Então a gente precisa ter cuidado, porque isso é elementar, para que os sinais possam acompanhar. Isso é princípio, isso é fundamento para a gente viver o que Deus tem para a gente. Então a gente entende que há uma promessa, e talvez eu não tenha vivido as coisas que Deus tem para mim, porque eu desconheço delas. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da verdade. A gente não sabe que tipo de gente a gente é quando a gente ora. Os discípulos disseram a Jesus, deixa a gente orar, para a gente acabar com eles agora e descer fogo dos céus e consumir eles. Jesus disse, parem. Vocês não sabem que tipo de pessoas vocês são. Não façam isso. O que Jesus estava dizendo? Cuidado, quando vocês se juntam e oram, as coisas acontecem.
Quando vocês oram, coisas vão acontecer. A coisa que o diabo tem mais medo de você é a coisa que ele mais impede de você fazer. Segunda Timóteo 1,6 diz: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Quem é que tem que manter a chama acesa? O anjo? O Espírito Santo? De quem é a responsabilidade de manter a chama acesa? Do louvor? Cantem para manter minha chama acesa. Quem é? O problema é seu. Quem mantém a chama acesa é você. Não adianta você levar de segunda a sábado, vendo o que quer, assistindo o que quer, conversando o que quer, e chegar no domingo aqui querer ter chama acesa. Querido, pelo amor de Deus, você não acendeu a chama nenhum dia, você não provocou a chama nenhum dia, você não buscou nenhum dia, você não quis nenhum dia. Aí depois você diz: essa igreja eu não estou mais gostando, aqui não é meu lugar. Querido, qualquer lugar que você buscar a presença de Deus todo dia, vai ser um lugar de avivamento. O que torna a igreja avivada é o povo que faz parte dela. Não é fulano, ciclano. O pregador da noite chegou? Não chegou não? Chegou? Glória a Deus, porque não me avisa, eu aqui pregando. Estava esperando o pregador da noite. Vai rasgar as calças de novo aqui, porque atrasou. Então, quem mantém a chama acesa não é a placa, não é o prédio, não é a denominação, não é os crentes. Não existe igreja, que igreja fria. Não, o problema não é prédio. Deus ama as igrejas. Deus levantou as igrejas. Deus quer que a gente ative. Deus quer que a gente ative. Eu já fiz avivamento em velório. Por quê? Porque quando a gente está carregado do Espírito, o louvor pode subir. Quando a gente está carregado do Espírito, a gente não vai ter lugar frio. Aí o cara não quer ler Bíblia, o cara não busca Deus, o cara não jejua. Crente que não jejua, querido. Existe crente ainda que não jejua. Porque certas caixas de demônio só saem com jejum e oração. Pastor, eu estou fazendo terapia. Terapia bota demônio para fora. Terapia impede do negócio dar curto-circuito. Mas não dá vitória. O que dá vitória é jejum. Contra certas caixas de demônio é jejum e oração. Aí, meu casamento está muito ruim, está frio. Eu não estou mais sentindo a mesma coisa. Minha querida, você está orando? Está buscando a Deus? Tá? Porque a igreja não é mais. Está buscando a Deus, está orando. Porque sabe o lugar que frutifica? Lugar que eu planto. Sabe o casamento bom? Sabe o que é casamento bom? Planta no casamento para ver se não fica bom. Sabe a igreja boa? Planta na igreja para ver se não fica boa. Agora tu não quer fazer nada. Entra com olhar crítico. Sai com olhar crítico. Ainda vai lá fazer maledicência. Ainda entra para ser porteira da maledicência. E depois diz: as coisas não estão acontecendo. Deus trabalha com o que a gente planta. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Quer avivamento na sua casa? Ore. Quer avivamento com seus filhos? Ore. Quer avivamento no meio da enfermidade, no meio do caos, no meio da luta? Ore. E vai acontecer um avivamento na sua vida. A gente precisa sair da estrutura de esperar. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Eu encerro a minha participação nessa noite, declarando: os sinais acompanharão os que crerem. Reaviva o que você recebeu. Reaviva o que Deus te entregou. Melhor filho não é da vizinha, é o teu. Melhor casamento não é o da vizinha, é o teu. A melhor igreja é a tua. A melhor casa é a tua. O melhor marido é o teu. A melhor mulher é a tua. Reaviva, família! Pastor Abraão subir, que a gente vai orar pela vida dele, e ele vai cantar um louvor para encerrar o culto, amém?
E a gente vai aguardar ele de outra vez para ele ministrar. Amém? Então, pastor Abraão, vem cá, que a gente quer orar por você. Essa casa é de bênção. Estenda as mãos na vida do pastor. Quem dirige o culto, quem é, queridos? É o Espírito Santo. Quem faz aqui dessa casa não adianta, não somos nós, ninguém atrasou, é Deus no controle, é Deus cuidando de tudo, e eu amo ser dirigida pelo Espírito de Deus. Pai, obrigada pela vida do pastor Abraão, obrigada pela vida da Lu, das crianças, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho. Sabemos, Senhor, que o Senhor, Pai, tem andado com este homem, fazendo uma obra no Nordeste, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e louvamos o teu nome, pela vida preciosa do teu filho. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um tempo de encerramento poderoso, porque nós vamos para as nossas casas, cheios de fé, cheios de autoridade, para viver uma semana sobrenatural, em nome de Jesus. E a igreja diz... Aleluia! Paz, família. Eu queria só isso. Eu falei com o fofinho ali, eu já estava sabendo que eu não ia fazer nada. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra. Enquanto a gente estava ministrando, a unção estava caindo nesse lugar. Deus colocou isso no meu coração. Eis que faço nova todas as coisas. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: está tudo novo a partir de agora. Eu queria que você entendesse. Senta 2 minutos, senta. Deixa eu falar isso rapidinho. Eu preciso desatar isso. Eu pedi para o apóstolo, ele me liberou. Deus está trazendo um tempo novo. E quando a gente discerne estações, a gente acelera processos. Eu vou repetir de novo. Quando a gente discerne estações, a gente acelera processos. Quem entende o que eu estou falando aqui? E eu sinto no meu espírito, enquanto eu estava ali adorando, Deus começou a trazer para mim que Ele está trazendo um tempo de coisas novas nesse lugar. Eu queria que você levantasse suas mãos assim, por favor. Receba agora do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, a tua presença. Só quem provou e viu, levanta a sua mão e diga: eu provei e vi o mais doce amor que liberta. Quem tem sede e fome aqui? Oh, Deus está trazendo coisas novas. Diga: a tua presença. Ah, isso. Só os sedentos, então fica de pé agora e diga: Santo, vai, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar. Há uma transição nos céus. Diga: Deus está levantando sedentos e sedentas pela presença dele. Diga: sermos com tua glória, Senhor. Eu quero mais de ti. Diga: não há nada. Vai. Não há nada melhor. A esperança, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer. Eu quero ver a igreja. Segura. 3, 4, só vocês. Diga: vai. E vi que liberta meu ser.
Então diga: Santo, Santo, Santo. Ora, banda na moça, eu quero ver quem inundar. Quem tá cheio, diga: é tudo. Ora, na moça, sermos vamos provar o quão real é tua presença. Vamos, declare. Família, declaramos juntos isso. Vamos. Eu quero mais, eu quero mais. Eu sei que alguém pode levantar sua voz e dizer: vamos. Por favor, libera o céu nesse lugar. Vamos provar tua glória e bom. Vamos provar. Vamos provar quão real é a tua presença. Vamos provar a tua glória. Santo, diga Santo. Vem! Por favor, abre a voz, vai! Sermos inundados, restaurados, cheios, quero Santo, és bem-vinda aqui, vem! É o desejo, meu coração, sermos inundados com a glória, Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: essa noite começa uma transição profética na sua vida. Deus ativou hoje tua alma, teu espírito e o teu corpo para coisas sobrenaturais. Quem crê que segunda-feira tem milagre, terça-feira tem milagre, quarta-feira tem milagre, quinta-feira, eu estou falando com quem crê que sexta-feira tem milagre. Então aplauda o nome dele aí. Que Deus te abençoe. Amo vocês, família. Eu quero ficar aqui. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, por tudo que só o Senhor faz. E eu te peço, Senhor, nos ensina a não encerrar o culto aqui agora, mas que a gente possa continuar com o nosso coração adorando o Senhor quando a gente voltar para nossas casas. Que em cada casa, Senhor, que em cada habitação dessas famílias seja um altar de adoração ao Senhor, seja um lugar de adoração ao nome do Senhor. Nos ensina a permanecer com o nosso coração queimando, Senhor. Quando a gente voltar para a rotina amanhã, que a gente não se esfrie, que a gente não se apague, mas a gente lembre do nosso compromisso de estar trazendo lenha diante da Tua presença para que o Senhor queime. Em nome de Jesus, eu te peço a Tua bênção sobre cada família, Senhor, sobre cada homem, mulher, criança que está nesse lugar, que a Tua graça, a Tua provisão os acompanhe todos os dias e que eles tenham o prazer de dizer: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Nos leve em paz para as nossas casas, Senhor, e que tudo que a gente faça seja para a glória e honra do Teu Filho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, família. Vão em paz. Semana abençoada para vocês.